Olá, caros alunos, aqui é o professor Eduardo Pirassoli. O tema da nossa aula hoje é Sociedade e Política na Grécia Antiga. Bom, a Grécia Antiga, em torno do século VIII ao século V a.C., nós podemos então fazer uma visão panorâmica, um pano de fundo, onde a Grécia iniciou ali na ilha de Creta, com os povos aqueus, depois os dórios, os micênicos, e ela se expandiu ali para a Ásia Menor, Macedônia, Trácia, depois a Península Itálica, ali em torno do Mar Egeu, do Mar Mediterrâneo, do Mar Jônico. Nós temos a Grécia insular, que são as ilhas, a Grécia continental e a Grécia peninsular. Bom, a Grécia ela trouxe muitos legados para a nossa sociedade ocidental. Bom, a Grécia estava organizada politicamente em cidades-estados, que eram conhecidas como as polis. Polis gerou a palavra política. E quando fala em política, nós temos que fazer uma viagem a Atenas, lembrar de personagens como Crístenes, como Péricles, que ali lançaram os fundamentos da democracia ateniense. Bom, democracia é uma palavra que significa governo do povo. Demos, povo, cracia, governo do povo. E como era esse governo do povo? Bom, em Atenas, os jovens a partir de 18, 21 anos, filhos de pais atenienses, somente homens, eles poderiam então votar na assembleia. Essa assembleia, conhecida como eclésia, era uma assembleia onde se reuniam os cidadãos atenienses, todos praticamente da aristocracia, ou seja, daqueles donos de terra, dos ricos. Eles então se reuniam para decidir o destino político de Atenas, da polis, do cidade-estado. As mulheres ficavam de fora, os escravos, que eram a base da sociedade de trabalho braçal, ficavam de fora, os estrangeiros que não eram nascidos em Atenas ficavam de fora. Então, era uma democracia limitada, né? Era uma democracia, mas era uma democracia direta, onde aquelas pessoas se reuniam e elas tinham voz, tinham um poder de voto. Então, os gregos inventaram ali a democracia e é um legado importante. A democracia foi evoluindo, houve o sufrágio universal, onde depois as mulheres puderam votar, os próprios analfabetos, enfim, hoje a nossa democracia, temos uma democracia diferente. Até no Brasil, a democracia hoje é uma democracia indireta, onde nós votamos em representantes, até porque mais de 200 milhões de pessoas não poderiam estar reunidos aí na capital do nosso país para poder decidir os assuntos de Estado, os assuntos políticos. Então, existem os representantes que vão então levar a cabo a vontade do povo, pelo menos em tese. Então, voltando às cidades-estados da antiga Grécia, nós temos também Esparta, com aquele filme Os 300, com Rei Leônida, bem famoso em Hollywood. Temos também ali Troia, né? O Cavalo de Troia, também um filme ali entre o herói Aquiles e também o príncipe Heitor. Enfim, então essas cidades viviam em guerra. Esparta já tinha também autonomia e era uma cidade mais militarizada, mais preparada para a guerra. Enfim, todas essas cidades gregas, tinha Corinto, Mileto e tantas outras, elas giravam em torno do comércio marítimo, da pescaria, em torno do mar Egeu, do próprio mar Mediterrâneo também. Mas a Grécia ela tem outros legados, né? Já destacamos a democracia. Ali em Mileto, nós temos ali o primeiro filósofo conhecido, ou considerado o primeiro filósofo, o filósofo da natureza, o pré-socrático, foi Tales de Mileto, tem Anaximandra, tem ali Parmênides, Heráclitos, né, que fizeram ali uma dialética importante, mas foi em Atenas que surgiu a tríade de filósofos que de fato lançaram o fundamento da filosofia ocidental, que foi Sócrates, com o método da maêutica, Platão com a sua academia e o seu discípulo ali Aristóteles. Então Platão, discípulo de Sócrates, e Aristóteles, discípulo de Platão. Então esses três aí de fato lançaram o fundamento da filosofia ocidental. Então nós temos também, considerado o pai da história, Heródoto, tem Tucídides também, e enfim, então os gregos contribuíram também com a história, né? História que significa investigação, e também tem Hipócrates, considerado o pai da medicina. Então olha quantas contribuições os gregos antigos legaram para nossa sociedade, para nossa cultura hoje em dia. Então muito do que nós pensamos já foi pensado por esses homens
o elemento principal da existência. Então foi tudo debatido ali. Então por isso que é muito importante a gente conhecer o passado para a gente entender o presente e construir um futuro melhor.